Pessoal, vamos lá, retornando à nossa temática aqui então do slide 5, que tem como tema territorialidade, nós avaliamos o artigo 5º, parágrafo 1º e o parágrafo 2º, falamos um pouquinho sobre espaço aéreo, sobre território nacional, finalizamos ali dizendo que o princípio do pavilhão da bandeira, ou da bandeira, né, as regras que se aplicam para quando a embarcação ou a aeronave estão em alto mar, ou seja, terra de ninguém. E a partir desse momento, nós abordamos aí agora o artigo 7º, que tem 3 parágrafos, tá? O artigo 8º e o artigo 9º, tá? Que estão falando sobre um tema chamado extraterritorialidade. Pessoal, qual é a preocupação que eu tenho com esse tema aqui? Ele é bem entroncadinho, tem que prestar atenção na explicação para que você, na verdade, não caia em pegadinha na prova. Olha só, vou fazer a leitura completa desse artigo, depois a gente volta a explicar cada um dos detalhes. Artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de estados, do território, de municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2, também que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Os crimes, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, os crimes praticados por brasileiro. Letra C, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Das hipóteses, ele precisa somar essas hipóteses. Letra A, entrar o agente em território nacional. Letra B, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra B é ser o fato punível também no país que foi praticado. Letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E letra E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, além de, letra A, não foi pedida ou foi negada a sua extradição. Letra B, se houve requisição do ministro da Justiça. Pessoal, vamos voltar a fita aqui. Acabamos de falar no vídeo anterior sobre o tema territorialidade, onde a lei brasileira se aplica em todo o território nacional. O artigo 7º trata da extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. O cara comete um crime fora do território nacional e mesmo assim a lei brasileira vai se aplicar. Rigueto, mas em quais hipóteses isso acontece? 4 hipóteses. Crimes praticados contra a vida ou liberdade do Presidente da República. Então imagine que o Bolsonaro tenha sido esfaqueado pelo cidadão lá, na Argentina. Mesmo que o presidente tenha sido esfaqueado na Argentina, aplicaria-se a lei brasileira. Lei brasileira, tá? E nós já vamos chegar, depois no parágrafo 1º para você entender como é que funciona, tá? Porque o parágrafo 1º é a extraterritorialidade incondicionada. Vai ser processado, vai ser aplicada a lei brasileira. 2. Quando os crimes foram praticados contra o patrimônio ou a fé pública da União. Lembra da fé pública? O selo do cartório, o papel moeda, o passaporte. Fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, do território, municípios, de empresas públicas, sociedades de economia mista. Nós podemos falar aqui de empresas públicas, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, um Banco do Brasil, uma autarquia, INSS, fundação instituída pelo poder público, ou seja, qualquer situação nesse sentido. Letra C.
se o crime for praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Rigueto, mas eu não entendi esse contra o crime contra o patrimônio ou fé pública da União. Imagine que eu vá para outro país com um passaporte brasileiro falsificado. Imagine que eu vá lá nos Estados Unidos ou em outro país e pratique um crime contra a Caixa Econômica Federal, contra o Banco do Brasil. Entendeu? O crime ocorreu no exterior. Mas como foi contra o patrimônio ou fé pública da União, ou contra a empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, vai se aplicar a lei brasileira. Letra C, contra a administração pública, crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Um representante, por exemplo, da Petrobras, um representante do governo municipal, estadual ou federal que esteja fora do país, representando a administração pública, um crime praticado contra esse cidadão vai ficar sujeito à lei brasileira. E o crime de genocídio, que é a eliminação de um grupo em massa, né? Genocídio é a eliminação em massa de uma raça, vamos colocar assim. E vai ser aplicada a lei brasileira, né, quando o crime de genocídio for praticado, quando o agente for brasileiro, certo? Quando quem praticou o genocídio for brasileiro, ou ainda se ele for domiciliado no Brasil. Então é um muçulmano que praticou um genocídio, mas é residente no Brasil, embora o crime tenha ocorrido fora, ele vai ser aplicado à lei brasileira. Fechou? Primeira hipótese, chamada extraterritorialidade incondicionada. Rigueto, e na segunda hipótese? Não vou falar ainda, porque eu vou passar lá para o parágrafo 1º, para você poder entender o que diz o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, que nós acabamos de ler, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Depois nós vamos ver como é que vai funcionar isso no artigo 8º, 9º, que a seguir. Então, assim, ó, mesmo que você tenha sido absolvido no estrangeiro, você que esfaqueou o Bolsonaro na Argentina, mesmo que você tenha sido condenado no estrangeiro, a lei brasileira vai ser aplicada porque você atentou contra a vida do presidente, atentou contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município, atentou contra um servidor público da administração pública em geral, praticou genocídio e é brasileiro ou mora no território nacional, vai ser aplicado a lei brasileira. Fechou? Extraterritorialidade incondicionada, primeira hipótese. Rigueto, e a segunda hipótese? Extraterritorialidade condicionada. Vou voltar à leitura do caput. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Rigueto, qual crime que o Brasil por tratado ou convenção se obrigou a reprimir? Crimes de tráfico de drogas, por exemplo. O Brasil assinou um tratado, certo? E ele automaticamente se obrigou a reprimir. Então, crimes praticados fora do território nacional, em que por tratados ou convenções o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, crimes praticados por brasileiro. Um brasileiro que cometa um crime fora do território vai responder, certo, pela legislação brasileira. Letra C, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, aquele navio que estava no porto de Itajaí carregando contânia, aquele avião que eu uso particular, meu jato particular, quando eu pratiquei um crime no território estrangeiro e lá não fui julgado. Então, se eu praticar um crime que por tratado ou convenção o Brasil é obrigado a reprimir, se eu praticar um crime, e eu brasileiro praticar um crime fora do Brasil, e eu brasileiro praticar um crime numa aeronave ou embarcação privada, tá? No território estrangeiro e lá eu não for punido, vai ser aplicada a lei brasileira. Só que por que ela é chamada de extraterritorialidade condicionada? Porque o parágrafo 2º fala o seguinte, olha só o parágrafo 2º agora. Nos casos do inciso 2, tratado ou convenção, praticado por brasileiro, praticado em aeronave ou embarcação brasileira, privada, em território estrangeiro, lá não seja punido, tá? A aplicação da lei brasileira depende da somatória das seguintes condições. São, em outras palavras, do concurso das seguintes condições. Mas quais são as somatórias das seguintes condições? O que vai ter que acontecer? Primeiro, eu cometi um crime que a lei brasileira tem que punir. Eu cometi um crime e eu sou brasileiro. Eu cometi um crime em embarcação ou aeronave privada fora do território, lá não fui processado. Letra A, para aplicar a lei brasileira, letra A, eu terei que entrar no território nacional. Olha que se eu fizer isso contra o presidente da República, eu não preciso vir para cá. Cometi, na verdade, vou dar um exemplo prático, Um crime praticado, na verdade, por um estrangeiro, por um brasileiro de tráfico de drogas fora do território nacional, certo?
ele vai ter que entrar no território nacional. Entrou no território nacional, a lei brasileira vai ser aplicada. Letra B. Tem que ser o fato punível também no país em que foi praticado. Aí a própria questão do princípio da adequação social. Se eu fui para a Arábia Saudita e casei com 3 mulheres, cheguei no Brasil, eu não vou ser processado por bigamia. Por lá eu posso casar com 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se eu traficar drogas na Indonésia, eu vou entrar aqui, vai ter crime aqui. Se eu praticar tráfico de drogas na Espanha, eu vou chegar aqui, vai ter crime aqui. Então, além de entrar no território nacional, tem que ser punível o crime lá e aqui. Letra C. Esse crime tem que estar incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. Extradição, anota lá, é o instrumento jurídico pelo qual um país envia uma pessoa que se encontra em seu território a outro estado soberano, a fim de que neste seja julgada ou receba a imposição de uma pena já aplicada. Ou seja, o crime tem que estar incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. Me dá aqui o brasileiro, eu pedi, da mesma forma, o Brasil autoriza, está no rol que o Brasil autoriza, me manda aqui o brasileiro que eu vou processar ele. Então eu tenho que entrar no território, eu tenho que, o fato tem que ser punido lá e punido aqui. E eu, letra C, tem que estar incluído nesse rol de crimes que a lei autoriza a extradição. Letra D. Eu não posso ter sido absolvido no estrangeiro ou lá ter cumprido pena. Porque se eu fui absolvido por tráfico de drogas na Indonésia, na Espanha, na Alemanha, onde quer que seja, ou se lá eu já cumpri pena, entrei no território nacional, eu não posso ser punido. Lembra que se eu praticar contra o presidente, contra a administração pública, contra os bens e interesses da União, se eu praticar genocídio, não interessa se tu foi absolvido ou não, eu vou ter que, na verdade, entrar aqui, eu vou ter que ser punido aqui. Letra D, não pode ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E a letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Eu não posso ter sido perdoado lá no estrangeiro ou por qualquer outro motivo estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Imagine que ocorreu um negócio chamado prescrição, que é a perda do direito de me processar. O Estado perdeu o direito de me processar. Se o Estado perdeu o direito de me processar, de me punir, de me processar, porque lá prescrevia num espaço de 1 ano e aqui prescreve em 7, 10, 15, 20, extinguiu a punibilidade pela lei mais favorável, eu não posso ser punido aqui. Por isso que ela é chamada de extraterritorialidade condicionada. Depende de condições, certo? Depende de condições. E aí, então, acabamos de falar, então, da territorialidade no artigo 5º, da extraterritorialidade no artigo 7º, incondicionada, inciso 1, presidente, bens e interesses da União, administração pública e genocídio. Para esses, não me interessa se tu foi absolvido ou condenado, vai ser processado no Brasil. Número 2, aqueles que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro em aeronave de propriedade privada ou embarcação, quando no estrangeiro não foi punido. Perfeito? Para que eu possa ser processado nesse caso, essa territorialidade condicionada. Eu tenho que entrar no território nacional. O fato que eu pratiquei lá também tem que ser punido lá e aqui, certo? Eu tenho que estar incluído entre os crimes que a lei autoriza a extradição, não posso ter sido absolvido no estrangeiro ou ter cumprido pena e não posso ter sido perdoado ou extinta a punibilidade pela prescrição, decadência, perempção, morte, qualquer outra coisa, pela lei mais favorável. Perfeito? Eu tenho que preencher concurso de condições. A, B, C, D, certo? A, B, C, D e E, 5 condições. E o parágrafo 3º, que diz assim: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por um estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil. Se esse estrangeiro, olha só, entrar no território nacional, porque está escrito ali, ser reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Esse estrangeiro praticou um crime contra mim. Eu estava nos Estados Unidos, em Orlando, na Disney, quando um americano me deu uma surra, me causou lesões gravíssimas, certo? A lei brasileira vai ser aplicada? A lei brasileira aplica-se ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, desde que reunidas as condições. Letra A, ele vai ter que entrar no território nacional, esse americano. O fato tem que ser punido também no país que foi praticado, então lá é lesão corporal e crime, aqui também é. Tem que estar incluído na lei que autoriza a extradição, o próprio pedido me dá aqui o americano para processar. Ele não pode ter sido absolvido no estrangeiro ou lá ter cumprido pena. E ele não pode ter sido perdoado ou por qualquer outra forma extinta a punibilidade. E além disso tudo, certo?
Imagine que ele entrou no território nacional, imagine que ele entrou no território, que ele preencheu esses requisitos, ele está aqui no Brasil, o americano que me agrediu na Disney. Letra A ainda. Não pode ter sido pedida ou tenha sido negado a sua extradição. Os Estados Unidos dizem, me devolve aqui esse americano que ele é meu. Ou ele nem pediu. E aí eu tenho condições de processar. E letra B, tem que haver uma requisição do ministro da Justiça. O Sérgio Moro tem que solicitar ao Ministério Público que processe aquele americano. Perfeito? Essa é a regra. Lembrando então que extradição é você mandar uma pessoa de um estado para outro, um estado soberano para outro. Não esqueça, na verdade, que nós temos um negócio chamado deportação e expulsão. São medidas administrativas, chamadas medidas administrativas de polícia, com a finalidade de obrigar o estrangeiro a deixar o território nacional. Deportação é a saída obrigatória do estrangeiro que estava em estado regular aqui no Brasil. Ele até pode voltar, desde que ele volte regularmente. Um passaporte vencido, um visto vencido, qualquer coisa nesse sentido. E a expulsão ocorre quando o estrangeiro atenta contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública, a economia popular, a saúde pública, ou seja, até os seus procedimentos se tornem nocivos à conveniência dos interesses sociais, ele é expulso e o estrangeiro expulso não pode mais voltar. Tanto é que se ele volta, ele comete um outro crime chamado reingresso de estrangeiro expulso. Expulsão, não pode mais voltar. Deportação, manda embora, se você voltar, tem que voltar regularmente. E extradição é um estado mandando para o outro aquela pessoa. Lembre-se que uma vez que você é brasileiro, a legislação brasileira não autoriza que você seja extraditado, é uma garantia que nós temos por sermos brasileiros, e isso acontece com outros países também, então é bem delicado. Nós temos um caso aqui para fechar esse exemplo, de um brasileiro que levou drogas dentro de uma prancha de surf para a Indonésia, tá? Então ele não é o artigo 7º inciso 1, ele é o artigo 7º inciso 2, ou seja, o Brasil, vou voltar a fita, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos lá na Indonésia, o crime praticado por tratado ou convenção em que o Brasil se obrigou a reprimir, certo? Tráfico de drogas, e praticado por brasileiro. Preencheu a letra A e a letra B, porque esses daqui são alternativos, tá? Não precisa ter A, B e C. A, B ou C. Ele preencheu a A e a B. E no caso do inciso 2, quando que esse brasileiro que está preso na Indonésia vai ser processado? Quando ele entrar no território nacional. Tráfico de drogas é punido lá e também é punido aqui. Tá? Está previsto sim na lei, a possibilidade de extradição, me devolva o brasileiro. Ele não foi absolvido no estrangeiro, mas está cumprindo pena lá, já vou explicar qual é o desfecho desse caso. E ele não foi perdoado no estrangeiro ou extinta a punibilidade. Esse brasileiro, ele ganhou pena de morte na Indonésia, tá? E por sorte o Ministério das Relações Exteriores do Brasil conseguiu transformar a pena de morte numa prisão perpétua. Muitos tiraram sarro, disseram, pô, é ridículo, né? Imagina, coitado do cara, ganhou prisão perpétua. Não é ridículo. O Brasil não tem tratados internacionais com a Indonésia nesse quesito. Se nós tivéssemos com os Estados Unidos, se nós tivéssemos com outros países, como por exemplo o Abadia. Salvo engano, o Abadia ele era colombiano, boliviano, foi preso no Brasil, cometendo crimes de tráfico de drogas aqui, lavagem de dinheiro, mas também havia cometido crimes gravíssimos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos disse assim, os Estados Unidos disseram, me extradita esse cidadão. E por não ser brasileiro, o Brasil extraditou o Abadia para lá. E o Brasil está tentando um acordo com a Indonésia para trazer esse brasileiro. Então transformar em prisão perpétua, querendo ou não, é uma chance de um acordo internacional surgir e poder trazer esse brasileiro para cá. Senão ele já teria morrido na Indonésia. Tá? Então aqui nós fechamos os quesitos do artigo 7º, extraterritorialidade. No próximo vídeo nós vamos tratar de pena cumprida no estrangeiro e eficácia da sentença estrangeira, para nós fecharmos mais um tópico dentro da nossa matéria de direito penal. Obrigado pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.